Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Personagens 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido para você, mas se fizer e te ajudar, vai ser bem legal. A gente está fazendo aqui o nosso curso de Criação de Personagens no Canvas, né, pessoas? E a gente já viu algumas dessas coisas aqui, né? A gente já viu a introdução do personagem, vocês já entregaram a malha básica. A gente já viu as ferramentas de escultura e a gente já tirou uma aula para brincar um pouco de detalhamento de anatomia de modelos. Isso aqui é mais um processo do que uma aula, a gente vai ver sempre sobre isso. E eu quero chegar nessas duas partes aqui do nosso curso, porque elas são muito fundamentais para a diferenciação de personagens. E elas não têm, às vezes, umas ferramentas tão definidas ou não tem tipo um gerador tão pronto igual malha humana, né? Malha humana você consegue simplesmente gerar um corpo humano e é isso aí. Mas figurino e cabelo acaba que a gente tem que confeccionar se a gente quiser personalizar, e boa parte do que se vê no personagem como identidade vai ser cabelo e figurino, né? Então hoje a gente vai com cabelos e pelos, tá? Eu estou no Blender aqui, eu não vou usar uma malha humana, eu vou usar a Suzane, porque eu adoro a Suzane. Eu acho que aula de macaco são as melhores aulas que eu dou, né? Então a gente tem aqui a Suzane. A Suzane vai ser o meu personagem a receber cabelos e pelos, tá? E aí eu tenho que mostrar para vocês, se possível, 3 sistemas. Pode ser que não fique todos nesse vídeo. Eu tenho que mostrar sistema de partículas para fazer cabelo. Em parte porque o sistema de cabelo ele tem o sistema de cabelo atual do Blender ele nasce do sistema de partículas. Eu tenho que mostrar o sistema de partículas feitas com vetor, com curva. E eu tenho que mostrar o sistema de cabelo novo do Blender, né, que é o Hair Object. Né? Então eu tenho que cobrir esses 3 tópicos aqui. Eu vou começar com o Hair Object, não porque eu vou trabalhar com ele, mas porque eu quero mostrar, né, tipo assim, para não parecer que eu sou uma pessoa que está datada e ficando velho, apesar de ser verdade, né? Atualmente no Blender, a gente tem em curva um tipo de objeto que é o objeto do tipo cabelo, tá? Esse objeto é bem legal, e inclusive para a gente fazer as texturas de cabelo, a gente provavelmente vai usar ele, tá? Eu devo gravar uma aula sobre como é que a gente cria textura para cabelo usando essa ferramenta, tá? Mas para levar para o jogo, nem sempre ela é muito otimizada para a gente. E a compatibilidade desse objeto com a Unity ainda é um negócio meio nebuloso. Mas eu vou criar aqui um pelo na Suzane. A Suzane já está cabeluda. E eu tenho esse objeto aqui do tipo cabelo, que é, na verdade, um sistema de curva mais Geometry Nodes. Então ele tem uma série de modificadores aqui, que são os Geometry Nodes. E esse objeto do tipo cabelo, ele tem um sistema de escultura que permite que eu faça o pentear do cabelo, o crescimento do cabelo, né? Então, assim, ele é bem legal para criar cabelo, pelo, de uma forma geral, mas ele tem esse problema de compatibilidade, né? Então a gente vai voltar nele numa aula que eu vou gravar à parte, que é a aula de criação de textura para cabelo, né? Então eu vou mostrar aqui um exemplo do que eu estou falando, só para vocês saberem, né? Então, às vezes a gente tem que criar as texturas de cabelo para poder texturizar o personagem, né? Criar um mapa de normal de cabelo para texturizar o personagem. E criar um negócio que a gente chama de hair card, né? Que é um objeto que vai ser interativo em termos de brilho e reação, né? Mas que é, na verdade, só um plano com uma textura, né? Que é, na verdade, só um plano com uma textura. Então, a gente vai usar, provavelmente, essa ferramenta de curvas para fazer a textura do cabelo. Vocês entenderam isso até agora? Vocês têm alguma pergunta já? Né? Se vocês tiverem, lembrem que vocês podem fazer pergunta a hora que vocês quiserem aqui no bate-papo. E
Se não tiver pergunta, sei lá, me manda um solzinho, né, uma lua. Ele é bem legal. Como é um objeto, eu posso só apagar aqui. E aí eu tenho a Suzane de volta, né? Então, para Unity, para levar para o motor, seria interessante que minha textura, que meu objeto de textura fosse um plano, né? Ou que ele fosse um objeto sólido, fazendo a forma do cabelo. Então, assim, para efeitos de compatibilidade, é melhor que seja malha, né? Mas é difícil você sair colocando malha loucamente para fazer pelo, né? E para fazer cabelo, então a gente vai usar o sistema de partícula. E aí eu vou separar em duas categorias, pelo e cabelo, porque provavelmente, né, a estratégia para as duas coisas vão ser diferente. Eu estou considerando pelo toda coisa que vai ser curtinha ou muito rígida, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em barba, né, quando a gente pensa em cabelo curto, isso talvez não tenha rig, não tenha animação, e não tenha que fazer um design muito elaborado. Talvez seja só realmente a distribuição de planos na superfície do meu objeto. Então, talvez só com a distribuição de objetos na superfície eu consiga fazer a sensação de pelagem ou de cabelo com isso. Quando eu preciso do cabelo mais comprido, ou seja, eu preciso que ele seja fios longos e que ele seja animado, ou seja, que ele deforme no movimento, eu provavelmente vou precisar de uma estratégia diferente. Então, é possível fazer cabelo com um sistema de partícula, mas para efeitos de produção para gameplay, provavelmente a gente vai usar o sistema de partícula do Blender para fazer pelo, e provavelmente a gente vai usar o sistema de vetor para fazer cabelo comprido, né? Um pouco cabelo comprido aqui. Então, vamos começar com o sistema de partícula. Vamos começar com o sistema de partícula para fazer pelo na Suzane. Então, eu tenho a Suzane aqui, eu vou adicionar um modificador do tipo sistema de partícula, Particle System, né? Esse modificador, ele tem uma aba só dele aqui de baixo, ó. Tem uma aba só dele aqui embaixo, mas se eu clicar aqui, ele vai pular para a partícula de baixo. E o sistema de partícula, ele tem do lado do sistema de emissão o sistema de cabelo dele. Então, isso aqui é o sistema de emissão de conteúdo. Esse aqui é o sistema de partícula do meu cabelo. Como sistema de cabelo, né? Vou falar de novo, devagarzinho, a gente vai falando, mas a gente embola um pouquinho. Vamos falar de novo para ficar mais bonitinho. A gente tem dois sistemas, o sistema de emissão física, ou seja, as partículas movem no tempo, e o sistema de cabelo, que é estático. Então, o sistema de cabelo, eu vou ter aqui o número de fios de cabelo que eu quero pôr no meu objeto. Vamos colocar aqui uns 200. De onde começam os cabelos, né, o start randômico do cabelo. Qual que é o comprimento do cabelo? Vamos colocar aqui 0,5, que eu acho que é bom. E quantos segmentos o cabelo tem? Então, assim, nosso cabelo, ele é dividido, né, o cabelo aqui é dividido em 5 segmentos. Né, ele é dividido em 5 segmentos. O que é muito bom para a gente poder fazer o cabelo dentro do Blender, mas que não vai servir muito bem para a gente fazer o nosso haircard, ou o nosso cabelo plano para o motor. Então, isso aqui, provavelmente, para a gente não é tão interessante ter muitos segmentos, mas é bom saber que o Blender ele fatia esse segmento, tá? De onde é que estão nascendo os cabelos, né? De onde é que nascem os cabelos? Eu estou fazendo eles das faces mesmo, acho que já é bom bastante pra gente. Se eu quiser simular o cabelo e fazer ele físico, eu tenho a dinâmica de cabelo, mas não é o nosso caso. No nosso caso, a gente quer o cabelo no motor de jogos, então a gente não precisa preocupar com as dinâmicas de cabelo.
como que o cabelo é renderizado, e é aqui que as coisas vão começar a funcionar para a gente de um jeito mais interessante. Eu estou aqui com um renderizador como o Path. O Path é essa linha aqui, mas eu posso substituir esse Path por um objeto ou por uma coleção de objetos. Então, vamos colocar a minha Suzane aqui para o lado, aqui, X. E vamos na visão de topo, criar um plano. Se eu criar um objeto do tipo plano, vamos dar um scale aqui para vocês verem o plano no modo edit. Se eu criar um objeto no plano dessa forma aqui, vamos fazer assim só para vocês verem que tem um lado que é de cima e o lado que é de baixo, né? O meu path, né, o vetor, né, do Blender, ele é uma coordenada de x e uma coordenada de y, né? Ele é um vetor. Então, se eu colocar o meu objeto aqui no zero, né, da origem, né, no ponto inicial da origem, ele vai encaixar nesse path o plano, ou seja, ele vai colocar essa origem aqui e ele vai desenhar por cima desse path o plano. E isso é muito bom para a gente fazer os nossos cabelinhos planos, né, nossos pelos com planos, para criar não só cabelo, mas também folhagem de árvore, essas coisas, né? Então, deixa eu voltar aqui para a Suzane, eu vou colocar ela de volta aqui no meu zero. E vamos ver isso funcionando. Em vez de path, eu quero objeto, e o objeto que eu vou querer é o objeto plano que eu criei. Vamos chamar nosso plano de hair card, por enquanto. Vou chamar ele de hair card. E você fala assim, Daniel, mas cadê, né? Como assim, né? Olha o tamanhozinho desse plano, Daniel. Você tá de sacanagem comigo? Maldade. Bom, tá assim por causa da escala dele. Ou seja, eu estou usando como objeto, mas eu estou usando ele com uma escala minúscula. Eu posso vir aqui e falar, não, faz uma escala de 1. E eu posso, inclusive, pedir o randômico da escala, né? Então, eu consigo aplicar aqui vários cartõezinhos, né, de cabelo, né? Vamos colocar um randômico de 0.2 aqui, só para ter uns de tamanho diferente, né? Eu posso pedir para ele usar a rotação do objeto ou não, eu posso usar coordenadas globais, mas aqui eu tenho os meus recards acontecendo, né? Se eu quiser esparramar eles, mudar como que as partículas distribuem por face, o tanto que eu estou espalhando, né, de onde que eles saem, né, eu tenho esse controle aqui, né, ou seja, eu posso mudar o espalhamento deles no meu source. Mas agora eu tenho os meus pelinhos aqui, né, ou seja, agora eu tenho os meus pelinhos acontecendo nesse espaço. E se eu quiser editar, né, vamos puxar aqui do lado. E se eu quiser editar o meu card para poder afetar como que acontece o meu cartão, eu posso ainda editar aqui o meu haircard, que eu consigo modificar o visual desse render aqui. Além disso, né, além desse render aqui, né, que é onde eu escolho o objeto, eu posso escolher alguma coleção, eu posso ter vários haircards diferentes e pedir para ele sortear numa coleção. Tá? Então é possível fazer isso também. Aqui é o controle de visualização, né, o que eu estou vendo e como que eu estou vendo o meu objeto. Esse aqui é interessante. Esse aqui ele vai povoar o meu objeto com mais haircards se eu quiser. Ele tem um modo simples e um modo interpolado. E eu consigo fazer... Deixa eu colocar 10 e 10. Eu consigo fazer variações de penteado
dessas partículas, mudando como que eles separam, né, como que eles agrupam. Né? Então aqui eu estou agrupando eles na ponta. Né? Qual que é o shape que o cabelo vai ter, ou se ele vai ter um ruído que vai embaralhar eles, se vai ter rugosidade, né, uma variação de shape no começo, no final, né? Então eu consigo realmente espalhar esses haircards bastante na minha cena, né? Então eu consigo realmente pentear eles, né, através desse conjunto de configurações dentro de Children. Então Children vai embaralhar isso mais para mim, né? Os Children são multiplicados a partir do número de emissão, né? Então eu estou colocando para cada par de plano mais 10 cartões, né? Então eu estou realmente transformando isso aqui em 2000. Se eu colocar, por exemplo, 50 aqui, né, ele vai colocar 10 entre esses 50. Né? Se eu colocar 100 aqui, vai colocar 10 entre esses 100. Isso é importante saber, né? Até para você calcular o peso do seu sistema de cabelo. Tá? Eu ainda tenho um controle, né, do shape do render do cabelo. Isso é para quando a gente está usando o cabelo do Blender, né, o renderizador de cabelo do Blender. Eu tenho os efeitos físicos, né, quais são as físicas que afetam o cabelo, se eu estiver simulando no Blender. Eu tenho os grupos de vértices. Os grupos de vértices vão definir aonde que o cabelo nasce, né? Então vamos supor que eu quero fazer o cabelo da Suzane nascer só no topo aqui da cabecinha dela, né? Vamos pegar aqui e vamos fazer esse conjunto aqui, ó. Vamos criar um grupo de vértices aqui, ó. Vamos chamar de head e vamos dar um assign e vamos falar aqui a minha densidade, ela é aqui, ó. Ou seja, agora ele está acontecendo só nesse espaço aqui. Eu ainda consigo controlar outros valores. Por exemplo, eu posso criar um grupo de vértices que fala que uma área é mais comprida que a outra. Eu posso, inclusive, usar o quê? Usar o Weight Paint para definir, né? Vamos criar um grupo de vértices novo, que eu vou chamar de Length. E vamos definir aqui no meu grupo de vértices que o comprimento do cabelo é definido pelo length. E aí, se eu for pintando aqui, ó, eu consigo definir que aonde é mais avermelhado o comprimento é maior, né? Se eu colocar um peso de metade aqui, ele não vai crescer do mesmo tanto. Se eu colocar um peso menor aqui, ele vai crescer menos. Então eu consigo esparramar os cabelos com tamanhos diferentes, né? E definir comprimentos diferentes aqui no meu cabelo, né? Então isso aqui é um jeito interessante de controlar o cabelo, né? Também ele vai afetar os outros fatores, se você quiser. Ele tem esses controles aqui. De novo, alguns eles estão considerando o cabelo como path. Nem todos vão considerar o cabelo como o plano, né? E aí, eu ainda tenho mais uma instância de edição do meu cabelo, que é o que? Eu tenho o Particle Edit. O Particle Edit, deixa eu tirar aqui o Deixa eu tirar aqui nossa densidade aqui, né? Deixa eu vir aqui só no modo objeto, só para vocês verem, né? Voltei com todo mundo, né? Tá todo mundo aqui. Eu vou vir aqui no Particle Edit. E aí eu tenho esses paths aqui. Aqui, ó, eu consigo apagar cabelos, né? Eu consigo cortar e apagar cabelos.
consigo pentear o cabelo dele. Então vamos começar pelo primeiro aqui. Vamos fazer isso aqui. Eu consigo pentear o cabelo da Suzane aqui, né? Pentear o cabelo. Eu consigo suavizar às vezes a ponta do cabelo, né? Eu consigo acrescentar fios de cabelo. Ou seja, eu consigo vir aqui acrescentar fios de cabelo se eu quiser. Eu consigo crescer alguns fios, né? Falar que alguns fios são mais compridos e outros são mais curtos, né? Então eu consigo mudar o comprimento do cabelo, né? Então tem o grow e shrink. Eu consigo inclusive cortar o cabelo, tipo assim, se eu quiser mudar o tamanho na marra, eu consigo meio que cortar o cabelo. E eu consigo estufar o cabelo também. Então eu tenho essa distribuição aqui que vai definir, por exemplo, não, eu quero o meu cabelo mais espetado para fora, assim, mais virado para trás, né? Mais estufado para fora, né? Vamos fazer um puff assim, fazer ele bem estufadão para fora. E vamos... Deixa eu cortar ele aqui, tipo assim, né? Isso aqui está afetando, lá no meu Object Mode, como que eu estou distribuindo o tamanho dos cabelos na minha malha. Então, agora, esses planos eles são grandes por causa dessa emissão. Deixa eu voltar com a minha densidade aqui, ó, só para vocês verem. Ou seja, agora quem está definindo quem é comprido e quem é curto, lá no meu meu Particle Edit, quem está definindo quem é comprido é a minha edição, né? Então, se eu vou crescer mais esses aqui, ó, só para ficar bem exagerado, né? Então, vamos voltar no Object Mode. Então, agora eu tenho uns haircards grandões, né? E uns haircards pequenininhos. Eu tenho bastante haircard aqui, acho que nem precisa disso tudo, né? Então, o que eu vou mudar aqui é o número de children, né? O número de children que eu tenho aqui nesse espaço, né? Eu posso aumentar também o número de parentes virtuais para poder pensar melhor na distribuição desse cabelo, né? E como todos esses objetos eles estão partindo do mesmo hairplane, se eu texturizar esse hairplane, eu texturizei todo mundo, né? Ou seja, se eu colocar uma textura de cabelo nesse plano, eu texturizei todos os cabelos da minha cena, né? Então isso é meio útil para a gente também, né? Talvez eu queira menos cabelo ainda. Acho que talvez um só, não. Acho que 2. Né? Então eu consigo, com essa ferramenta, criar distribuição de pelo. Lembrando que esse pelo ele vai ser, a princípio, porque ele é muito massivo e ele gera muita sobreposição de plano, ele não vai ser interessante para um cabelo que eu vá irrigar e animar, né? O cabelo que ele é estático e que ele não vai mexer é mais interessante, né? E acaba que para um cabelo mais curto, assim, ele tipo, é a solução quase que completa já. Tá? Vocês entenderam até agora? Tá tranquilo? Alguma pergunta? Deixa eu tomar uma água enquanto dá o delay, né, do vídeo. Tá. Deixa eu mostrar o BO para vocês, tá? Deixa eu mostrar o BO para vocês. Quando eu quiser esse cabelo pro motor, eu vou ter que fazer as minhas instâncias reais, tá? Então ele vai ter que transformar todas as instâncias. Então deixa eu colocar aqui o nosso cabelo com shading, né? Vamos criar aqui eu tenho inclusive vários shades aqui porque eu estava mexendo com
com aquele Manuel Bastioni Lab, né? Então eu tenho vários shaders aqui, né? Lembrando que o meu objeto aqui, ele é uma textura assim, né? Vamos rotacionar isso aqui. E deixa eu colocar uma textura texture image texture. Vamos colocar um image texture. Vamos abrir aqui um cabelo, hair card, color. Vamos configurar isso aqui para ter transparência, né? Eu quero que ele tenha alfa. Inclusive eu quero meu alfa bem bonitinho aqui, o alfa do tipo pré-multiplicado. Deixa eu colocar meu alfa afetando a transparência, né? Vou colocar o alfa afetando na transparência. Né? Então, aqui eu tenho já a pelagem começando a acontecer. Eu provavelmente lá no meu UV Editing eu vou querer puxar um pouquinho para cá. Talvez eu queira também puxar um pouco mais para cá a minha textura. Então vamos vir aqui no Shade. E eu vou querer colocar provavelmente um mapa de normal. Então eu vou criar uma imagem texture aqui, que vai ser o meu hair card normal map, né? Que é o non color. E vou querer adicionar aqui o normal map. Falar que esse cara aqui vai afetar o mapa de normal do meu cabelo. Isso vai me dar um brilho no cabelo diferente, né? Vai me dar um brilho diferente no cabelo. Então, eu estou texturizando esse objeto e automaticamente todos eles estão sendo texturizados, né? Deixa eu colocar um alpha pré-multiplicado, deixa eu colocar um alpha hashed. Ele fica mais granulosinho, né? E aí, de novo, eu estou jogando uma textura que eu fiz meio rápida aqui, mas deve ter um espaço mais legal para esses pelos aqui, deve ter um pedacinho que dá para pegar e mapear mais bonitinho assim. Deve ter algo mais bonito para fazer. Mas, conceitualmente, né, eu já tenho aqui o meu cabelo. Se eu fosse mandar para Unity, eu teria que pegar essas instâncias aqui, transformar elas em instâncias reais. É meio assustador, ele fez milhares de instâncias. Mas eu posso selecionar aqui as instâncias e dar um join, né, para elas. O que eu tenho que ficar atento são o quê? Coisas como escala, né? Então, na hora de fazer apply, rotation, scale, essas coisas que a gente sempre fala, tem que ser pensado, né? Ou seja, quando você faz os objetos, né? Você tem que pensar nessa aplicação, né? Da rotação em escala. Então, provavelmente eu vou precisar juntar as coisas. Deixa eu dar um Ctrl J aqui. Provavelmente eu vou ter que ficar atento com essa variação de escala, de transformação. Tá? Mas parte do problema é esse. Ele vai gerar milhões de objetos, eu tenho que juntar esses objetos num objeto só. Né? Ou seja, eu tenho que selecionar esses objetos todos num único objeto para poder jogar lá pro motor, né?
Realmente, queria saber onde é que está meu erro de escala. Só que eu tenho que conferir aqui o meu modelo aqui. Tem que conferir os meus edits para ver, né? Então, object make instances real. É meio que isso mesmo. Deixa eu pegar a Suzane aqui. Deixa eu dar separar ela aqui. Deixa eu tirar o material dela aqui só para. Então, de novo, agora eu tenho um objeto que tem a partícula que eu não preciso mais. Ou seja, eu não preciso mais dessa partícula e eu tenho esse objeto que, porque esse objeto é malha, eu ainda posso continuar não usando partícula, mentira, usando o sculpt para poder puxar, né? Então assim, eu continuo podendo trabalhar com as ferramentas de escultura, né? E com a edição da coisa. Então, é malha, né? De uma vez que você converte, isso passa a ser a malha e você vai ter a edição. Tá? Tranquilo também essa parte, gente, de transformar a coisa, as instâncias em objeto e fazer o join para poder ter um objeto único. Essa parte foi compreendida? Tá. Então, eu vou mostrar que dá para fazer uma outra coisa também com o sistema de partícula. Eu vou apagar o meu edit, tá? Eu vou deletar meu edit aqui. Vou voltar com o meu length aqui, ó, né? E vou trocar do hair pro emitter, tá, gente? O que eu vou fazer aqui? É possível usar o emitter também para gerar o cabelo e o pelo. Ou seja, eu estou usando o hair aqui, mas é possível usar o emitter. Qual que seria o macete para a gente usar o emitter? Você gerar todas as partículas de uma vez só. Então, vamos vir aqui no meu layout e vamos configurar aqui, porque vai ficar mais leve. Eu não quero gerar o children agora, eu quero gerar 1000 fios de cabelo, todos no primeiro frame. Então todos vão brotar de uma vez só. 1000 é muito, né? Vamos colocar 100. 100 fios de cabelo num lugar só. Tem controle de velocidade, né? Ou seja, eu posso usar a velocidade das coisas para gerar isso, né? E gerar a tangente, né? E o alinhamento do objeto. Então eu tenho um controle agora de direção e posição, né? A física eu posso tirar, eu posso ter nenhuma física se eu quiser, eu posso falar que não tem física na coisa. Meu render é o mesmo, né? Mas eu vou ter o quê? Eu vou ter o controle de rotação aqui, ó. E esse controle de rotação, eu posso pegar, por exemplo, o global de X ou o global de Z, por exemplo, e randomizar e rotacionar ele. Então, é legal eu poder controlar como que está esparramando os haircards. Então, isso aqui é muito interessante para a gente fazer variação no cabelo, né? Você poder controlar como que a rotação vai ser trabalhada. Eu tenho como colocar children aqui, mas não funciona tão bem quanto
o interpolado no RER, né? Então é uma troca, né? Se o seu interpolado não está funcionando, talvez trabalhando assim funcione, né? Mas é uma compensação que você tem que fazer, né? E aqui eu tenho ainda o controle de randômico e o controle de escala, ou seja, eu posso trabalhar com essa rotação aqui, né? Vamos colocar Object X, não, vamos colocar Object Y. E vamos tirar aqui o randômico, vamos girar o phase, vamos... E na velocidade, deixa eu colocar aqui o alinhamento, e isso aqui não deve funcionar mais por causa da física que eu desliguei. Né? Eu desliguei a física, então não tenho mais o input inicial que tinha antes. Né? Eu desliguei aqui, está com none, então física já era. E eu quero fazer mais uma coisa aqui. Eu quero fazer o quê? Eu quero trocar a geometria que eu vou usar para fazer o meu cabelo. Porque eu fiz isso aqui, mas eu posso fazer também outras geometrias para poder criar meu cabelo, né? Então, nada impede que eu faça uma coisa que eu faça uma coisa um pouco que grab em Y só para adoro, me divirto tanto com isso, gente. Se você soubesse, eu me divirto tanto com isso, né? Aqui ele vai ter o alfa, tá, gente? O alfa continua existindo, mas eu zoei meu mapa de UV todo, né? Então eu vou colocar só randômico aqui para a gente às vezes ver uma coisa colorida. E vou continuar brincando com o meu sistema aqui, né? Então global X, global Z, opa, global Z já virou o Trolls. Ou o Dragon Ball Z, né? Aqui eu não quero velocidade. Eu estou acostumado a mexer com velocidade por causa de outros dias da minha vida. Eu acho que aqui está interessante. Eu ainda posso adicionar, para pentear aqui na partícula, eu ainda posso adicionar os campos de força, né? Eu ainda posso adicionar força, vento, magnetismo, né? Ainda dá para aplicar esses campos de força aqui, né? Contanto que eu tenha configuração suficiente para isso, né? Então vamos colocar uma força gigante aqui. Vamos ver se eu consigo ativar isso aqui no meu... Ele está field weights, ele está sensível. Eu vou colocar minha física de volta aqui só para vocês verem que, tipo, esse objeto aqui está puxando, né? Então eu consigo gerar a partícula com a influência do vórtex, né? Então vamos colocar esse aqui mais fraco. Eu vou pedir para ele gerar, ele calcular de novo, né? Se eu colocar uma força de 10, vamos colocar de novo 10 aqui, só para vocês verem que ele dá uma puxada na coisa aqui, né? Então, vamos pôr 100 agora. Vamos pôr 100. Agora ele vai esparramar, tá vendo? Então, é
possível ainda colocar esses campos de força para atuar e fazer a interferência no seu cabelo. Mas isso aqui já é interessante, né? Ou seja, isso aqui já dá para tratar, né? E como eu falei, se você colocar isso como malha, né? Se você fazer as instâncias reais, né? E juntar isso, né? Vamos voltar com a Suzane aqui, né? Você consegue pegar o Sculpt Mode, né? E vamos fazer um Smooth, talvez, um Grab. Acho que o Grab vai ser melhor. Você consegue vir aqui e fazer uma outra edição da coisa aqui, né? Você consegue dar um novo formato para a coisa aqui, tá? Então é possível criar esse conteúdo dessa forma, certo? Tranquilo até agora? Eu vou jogar fora então o meu sistema de partícula. Lembrando que você pode ter um sistema de partícula para cada parte do cabelo, né? Então você pode ter o topete como sistema de partícula, você pode ter, né, a franja como um sistema de partícula, a mullet como outro sistema de partícula. Então cada parte do penteado pode ser um sistema de partícula, né? Você pode ter múltiplos objetos aqui também, né? Então, você pode ter múltiplos objetos fazendo o penteado e pode ter múltiplos... Vou colocar a Suzane para cá agora. E múltiplos sistemas, né? Você pode, inclusive, misturar formas de fazer cabelo. Você pode ter uma parte feita com emitter, uma parte feita com hair e uma parte feita... com modelagem, por exemplo, né? Então você pode combinar as coisas, tá? Então, isso foi usando partícula para fazer cabelo, né? Agora a gente vai para o vetor, né? Para a curva, né? Então, deixa eu adicionar aqui um objeto do tipo curva, eu vou adicionar um Bezier, tá? O Blender tem esse tipo de objeto. Esse tipo de objeto é uma curva que ela começa aqui e ela vai para cá, né? Então é uma curva, né? É uma curva que segue essa direção aqui. Eu vou inclusive fazer ela começar no ponto zero, que ficar mais claro. Vamos deixar ela no começo aqui, né? E essa curva aqui eu posso preencher ela com conteúdo volumétrico, né? Ou seja, essa curva aqui ela tem as propriedades dela. E eu posso fazer com que ela seja um volume de informação. Vamos chamar isso aqui de hair curve, né? Vamos chamar isso aqui de hair curve. Eu quero ela 3D mesmo, tá? Então isso aqui eu não vou mudar. E aqui, ó, são quantas retas o meu Blender está calculando entre dois pontos do meu vetor. Então, a cada 2 pontos de vetor, quantas retas ele vai calcular para poder desenhar esse vetor, né? Então, aqui eu estou colocando 7. Se eu colocar, por exemplo, 2, ele está fazendo 2 retas entre os 2 pontos do meu vetor aqui. Se eu tiver mais pontos de vetor, vamos fazer um novo ponto aqui. Mesma coisa, ele vai fazer 2 retas até esse ponto e 2 retas desse ponto para esse ponto, né? Então, isso aqui vai ser a definição de resolução ou a densidade de cortes que eu vou ter. Se eu colocar 4, né? Então, eu acho que aqui no nosso caso 8 já é o bastante para usar como exemplo, né? Já faz um design bonitinho, tá?
Outra coisa a se saber, aqui dentro do sistema de vetor, eu estou usando grab, ou seja, movimentar, scale, rotate. Eu posso usar subdivide para criar pontos novos. Eu posso usar extrude para criar pontos novos. Então, isso é basicamente igual ao modelar, né? Isso é a mesma logística de modelar, né? A diferença é controlar o tipo de vetor, né? Então, eu tenho curva, control points e segmentos. Então, eu vou ter como ajustar o tipo de vetor para ele ser alinhado, que é o que a gente está vendo aqui, né? Ele pode ser livre, né? O que vai ser o livre? O livre significa que eu posso puxar uma alça diferente da outra, né? Então eu consigo fazer esse ângulo aqui, ó. O alinhado, toda vez que eu mexo um lado, o outro lado vem junto. Então ele está sempre alinhado, né? E o livre é isso aqui, né? E o vetor seria a reta. O vetor seria uma linha reta, né? Mesmo com os cortes, ele está fazendo a linha reta. Então vamos lá. Então esse aqui é meu desenho de vetor. E aí meu vetor, ele tem um controle de geometria, né? Ele tem alguns outros controles que a gente deve voltar aqui daqui a pouco, mas ele tem um controle de geometria. O que essa geometria pode fazer? Ela pode gerar para mim extrusão. Então eu consigo fazer um haircard só extrudando aqui, eu já consigo fazer um haircard, né? Ou seja, eu consigo colocar isso no meu cabelo, né? E fazer algum tipo de haircard aqui. O problema é esse aqui, ó. Ou seja, eu só vou conseguir fazer esse haircard numa direção. Então, como é que eu resolvo para meu haircard ser livre e ele não ser travado numa posição só? Ao invés de usar o extrude para poder fazer isso, eu vou usar um controle que chama bevel, tá? O bevel, ele tem um controle de profundidade que vai fazer já alguma coisa tridimensional, né? Ou seja, isso aqui já faz para mim uma forma tridimensional, né? Ele tem também o profile, que permite que eu faça o desenho dessa silhueta aqui, ó, livre, né? Então eu posso fazer o que eu quiser com o desenho dessa silhueta. E isso também pode ser usado para fazer, né, o volume de um cabelo, alguma coisa assim, ou um churros, né, pelo visto, né? Mas se eu usar o objeto, eu vou ter um pouco mais de controle ainda. Deixa eu mostrar como que isso vai funcionar. Eu vou criar aqui, vamos lá, na visão de topo, eu vou criar aqui uma curva Bézier, que eu vou chamar de hair bevel, tá? Eu vou chamar de hair bevel, não, bevel. Só para a gente saber do que eu estou falando. Hair bevel. Ou bevel, não sei como é que pronuncia isso. Hair bevel. E essa linha aqui, ó, eu não quero ela curva, não. Eu vou querer ela como vetor. Eu quero que ela seja uma reta, né? Eu quero que ela seja uma reta. E aí eu vou usar esse hair bevel para poder fazer o design do meu haircard. Inclusive, o tamanho e a espessura do meu haircard eu vou definir pelo próprio tamanho da minha reta. Então, a gente vai definir qual que é o tamanho disso aqui. E agora, se eu entrar aqui, a gente vai ver que eu posso girar e rotacionar isso aqui
que ele vai fazer um movimento tridimensional do objeto aqui para mim. Então eu consigo virar e puxar o meu cartão para o lado que eu quiser, né? Então eu consigo, porque eu vou torcer ele todo, ó. Isso aqui é por onde ele começa, por onde ele nasce. Deixa eu colocar isso aqui alinhado, só porque eu vou preferir. E vamos dar um scale aqui. Né? Então eu consigo fazer com que isso venha para outro espaço aqui, né? Então eu tenho agora uma tira de conteúdo que eu posso usar para construir o meu cabelo, né? E fazer as tiras do meu objeto. O que eu faria aqui no caso seria pegar esse vetor aqui, né? E encaixar ele, né? Vamos encaixar ele na cabeça da Suzane. Vamos ligar o snap de vértice aqui e vamos encaixar ele. Eu quero closest. Será que é o closest? Eu talvez queira um center, na verdade. Aí. Ó, já está bonitinho demais, ó. E aí, por exemplo, se eu quiser jogar... Deixa eu tirar esse snap por enquanto, incremental. Vamos jogar isso aqui para cá, né? E vamos jogar isso aqui para cá. É bem por aí mesmo que eu quero. E aí, por exemplo, se eu duplicar essa curva aqui, ó, eu estou dentro do meu hair curve e eu posso fazer o meu... né, as minhas mechas aqui, ó. Vamos colocar aqui mais um. Se eu quiser espessuras diferentes, eu vou ter que fazer, provavelmente, blocos diferentes de malha, tá, gente? Isso aí não tem jeito. Né? Tem um limite do que o software consegue entender. Eu acho que assim tá bom. Eu acho que é bom fazer ele mais para trás, assim, que ele já vai ganhar o espaço. Vai ficar só de um lado, tá? Vai ficar só de um lado. Mas eu quero mostrar aqui. Esse objeto aqui, ó. Esse objeto aqui, se eu colocar um shading nele, vamos colocar o nosso shading, nosso material aqui, né? Ele entende a textura, tá? Ele entende a textura, né? A questão é a direção, né? Então, aqui a parte da questão é a direção da textura. Então, no meu vetor, a textura está correndo horizontalmente, ela não está correndo verticalmente, né? Então, ela vai começar no 0 de x e ela vai crescer para o 1 de x. Então, o meu cabelo teria que estar deitado para eu poder texturizar isso aqui. Ou eu vou ter que texturizar depois de aplicar isso aqui, né? Então, porque a minha geometria aqui, ela não está me dando acesso à edição de UV, né? Vocês vão ver que não tem uma edição de UV aqui, não existe mapa UV, existe só a coordenada do vetor. Não é grandes problemas, não. Vamos fazer isso só pela diversão.
fazer só pela diversão, só para ver que... Vamos fazer. Eu vou fazer um crop aqui só porque eu acho que talvez esse pedaço seja já o bastante para mim. Export as haircard. Vou chamar isso aqui de haircard horizontal. E aí eu vou substituir aqui essa imagem. Replace haircard horizontal. Replace image. Né? Vamos lá no nosso shading. Né? Eu já tenho aqui o cabelo sendo mapeado no meu vetor, tá vendo? Então, eu já posso modelar o cabelo com a textura. Ou seja, já posso modelar o cabelo com a textura. Obviamente com a textura mais opaca, mais densa, talvez fosse melhor para esse caso, né? Mas eu já estou modelando ele texturizado, né? Na hora que eu converter isso para vetor, para malha, quer dizer, na hora que eu converter isso para malha, eu vou ver o mapa de UV que ele criou, né? Então fica tranquilo, né? E deixa eu selecionar aqui o nosso o Hair Bevel. O meu Hair Bevel também tem resolução, tá? Então vocês podem reduzir a resolução do Hair Bevel também. Isso é bom para a hora de criar a malha. E eu coloquei muito distante, deixa eu voltar para cá. E se eu converter isso aqui, ó, vamos pegar esse objeto e deixa eu converter ele para malha, né? É uma malha bem limpa, tá vendo? É uma malha com pouco corte, ela é bem limpinha mesmo. Então é bem leve de fazer a malha assim, né? Deu para entender até agora, gente? Tá tranquilo essa parte? Vocês têm alguma pergunta? Eu dou um tempinho para a galera pensar se tem pergunta, enquanto isso eu tomo água. Tem um outro tipo de cabelo, gente, que dá para fazer. Tem um outro tipo de cabelo que é possível fazer com a mesma estrutura. Eu consigo fazer um outro tipo de cabelo que não é o cabelo texturizado, com fio assim, né? É o cabelo que ele vai ser uma massa mesmo, né? Ele vai ser tipo um PVC, uma massinha, uma argila, né? Que é o que a gente vê muito às vezes em muito jogo existe essa estratégia, né? Tipo, quem faz o design do cabelo, né? Não são fios de cabelo, mas é uma massinha, né? O exemplo que geralmente eu dou são bonecos de PVC, de figura de anime, né? Que eu não vou abrir aqui porque geralmente dá strike no YouTube se você começa a pesquisar essas coisas, porque, né, o tipo de colecionável que, né, não é tão fácil de sortear aqui imagens no Google. Mas aí eu vou criar, nesse mesmo cabelo, eu vou criar um design que é esse design de volume, né? Então eu vou adicionar aqui um objeto do tipo curva, que é um objeto do tipo círculo, e eu vou fazer aqui um design só para mostrar isso aqui, ó. Vamos colocar aqui V, free, vamos fazer uma estrutura mais ou menos assim, ó. E eu quero que essa forma aqui seja agora o meu preenchimento do bevel, né? Então, eu vou trocar o hair bevel que eu fiz antes, né, pelo hair bevel volume, ou seja, volume, hair bevel volume.
E esse Hair Bevel Volume, eu vou trocar aqui, ó, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai substituir por essa forma aqui. Essa forma, ela tá gigantesca, então eu posso escalonar ela se eu quiser, né? Eu posso também rotacionar se eu achar que eu quiser um lado mais para fora, né? Então eu consigo torcer isso por aqui, né? Se eu quiser, tá? É possível. O que eu quero geralmente independente disso, eu quero que ela fique alinhada com a origem, tá? Então tudo que eu fizer eu quero alinhado com a origem, porque é o que vai alinhar com o meu fio de cabelo aqui. E aí, aqui a gente entra numa questão. O meu objeto, quando eu quero fazer o cabelo com massa, quando eu quero fazer ele com volume, às vezes eu quero que ele fique mais fino na ponta. Se eu quero que ele fique mais fino da ponta, eu vou precisar, além do bevel, do tapper, que é o que vai espremer a ponta para mim. Deixa eu adicionar um objeto, que vai ser o meu tapper. Eu vou adicionar um círculo agora de curva, né? Posso fazer ele menor também, não tem problema não, né? Esse círculo aqui, ele vai ser meu tapper. Então, vou chamar isso aqui de hair tapper. E vamos colocar o hair tapper como... Eu não nomeei ele, não? Tá aqui. Vamos colocar o hair tapper aqui, ó. Ele vai afinar o meu cabelo. Eu vou reduzir a resolução dele aqui só para a gente... Vou reduzir a resolução do meu círculo aqui, só para ele ficar mais visível, tá? Então eu não preciso de resolução no meu tapper. Mas aí o que vocês vão perceber o tapper, ele não acontece no começo, ele não está acontecendo aqui na ponta, né? Ele está acontecendo aqui. O tapper é como você espreme o começo da mecha, né? do vetor. Então, para eu poder fazer ele funcionar, eu tenho que inverter quem é o começo e quem é o final do meu vetor. Eu tenho que trocar a direção do meu vetor. Isso não é difícil de fazer, tá? Mas isso me diz uma coisa. Se eu quero fazer cabelo com volume, a direção do meu vetor é da ponta para a cabeça. Se eu quero fazer hair card, a direção do meu vetor é da cabeça para a ponta, tá? Então, é bom saber que esse segmento vai estar invertido. Então, vou entrar aqui, vou selecionar meus vetores, vou em segmento e vou trocar a direção. Então, agora eu tenho o meu objeto. Mecha 3D volumétrica, né? Ou seja, eu criei essas mechas aqui. Tá com cor de samambaia, não tem problema, né? Não acho isso totalmente ruim, não. Né? Mas é bem tranquilo de projetar isso aqui, né? E lembrando que a espessura dessas mechas está diretamente relacionado à resolução desses objetos. Então, a resolução desses objetos, né? Vamos colocar aqui 8. E vamos colocar aqui uma resolução maior. Então, isso afeta diretamente como que isso acontece. E também a escala dos objetos. Então, a escala aqui, a escala do Model Edit, né? A escala do Model Edit vai afetar quão espesso vai ser a minha massinha aqui, né? Eu posso, inclusive, deixar tudo alinhado na base aqui, se eu quiser. Então, aqui funciona. Vou fazer o que além disso aqui? Eu vou selecionar aqui meu cabelo. Vou pedir para ele preencher a minha base do meu cabelo aqui. Ó, ele está preenchendo a base do meu cabelo. Isso é legal às vezes de fazer, né? E eu ainda posso falar que o meu cabelo ele ainda acaba antes, por exemplo. Eu posso falar que meu cabelo ele termina antes do espaço. Então tem um controle de crescimento do cabelo aqui, ó, o tanto que o meu cabelo cresce. E eu posso inclusive espremer a ponta, né? Então, ó, agora eu tenho um controle que me diz qual que é o comprimento do cabelo, né?
e onde que ele começa a nascer. Então, é muito flexível. Ah, boa pergunta, Samuel. Boa pergunta. A gente inverte a direção do vetor, selecionando os vetores, indo em segmentos dentro do modo edit do vetor, tá? Dentro do modo edit do vetor, indo em segmentos e pedindo para trocar a direção, tá? Então é isso que inverte a direção do vetor, tá? Deixa eu pegar esses três aqui, deixa eu descer eles, rotacionar, puxar aqui. Então eu estou encaixando isso aqui. E eu ainda tenho mais uma opção, tá? Ainda tenho mais uma opção para esse tipo de cabelo aqui, que é o twist, né? Ou seja, eu posso pedir para ele torcer o meu cabelo, né? E suavizar a torcida do meu cabelo. Então, assim, tem como eu falar se o cabelo ele tem uma torção ou não, né? E é possível, na verdade, quando você está fazendo o cabelo, minimizar essa torção ou forçar ela, né? Então você consegue fazer o cabelo ligeiramente torcido, né? Não necessariamente, não necessariamente. É difícil medir performance de cabelo, então essa pergunta sua é bem boa, na verdade. Deixa eu explicar por quê. Deixa eu colocar aqui 0 de torção, e deixa eu colocar mínimo de torção aqui, né? Então, o que acontece? Esse cabelo, talvez ele tenha mais contagem de polígono que o cabelo do haircard, mas talvez eu precise de muito mais haircard para poder preencher a cabeça. Então, acaba que o haircard ele pode precisar de muita textura, muito mapa de relevo, mapa disso, mapa daquilo, mapa de reflexão. Então, assim, é possível deixar o haircard mais pesado que esse cabelo. E é possível deixar esse cabelo mais pesado que o haircard. Então, se eu estiver fazendo mechas grandes, mechas largas, ocupando muito cabelo com essa massinha, então rapidinho eu vou preencher a cabeça do personagem. E beleza, com pouca malha eu fiz o processo. Outra coisa interessante enquanto eu estou com o vetor, eu tenho controle de resolução disso aqui, né? Então eu posso fazer LOD das coisas. Eu posso ter um cabelo que de perto ele é mais curvo e de longe ele é mais quadradinho, né? Isso pode otimizar bastante a performance, né? Isso vale para os dois, tanto para o haircard quanto para essa massa, né? Então, se a pessoa faz essas otimizações, né, dá para empatar, assim, dá para fazer com que os dois cabelos fiquem com a mesma intensidade, né? Mas isso aqui, parte do que é interessante é que esse cabelo meio que já é o final, sabe? Então, quando você faz o cabelo com esse tipo de recurso, meio que você está fazendo o cabelo já a versão final dele, né? Então, dá para testar bastante isso, já levando em conta a implementação no jogo, né? Não é uma coisa que você tem que esperar, né? Tipo, ficar finalizado, fazer retopologia, nem nada, né? Já dá para medir a performance desse cabelo no próprio jogo, né? Exportar um modelo, ver como que está o desempenho em FPS, né? Mas, de novo, não dá para saber qual que é o melhor para cada pessoa, tá, gente? Quem estiver vendo esse vídeo também, estiver pensando, como que eu faço meu cabelo, vai pela estética, tá? Vai pelo visual que você quer dar pro seu personagem. É melhor a vida assim, porque qual visual combina mais com a arte que você está propondo? Porque cabelo vai ser sempre difícil. Cabelo ele vai ser sempre um desafio.
tá? E outra coisa também que é importante é que quando vocês forem fazer cabelo, é bom vocês trazerem qual que é o penteado que vocês estão tentando fazer, porque eu não sou cabeleireiro. Eu não faço a menor ideia se eu estou fazendo um cabelo bonito, se eu estou fazendo um corte legal. Então eu tenho que pegar sempre um penteado que existe, um penteado, né, que faça sentido, né? Me ajuda aí, não pede para eu dar dica de moda, não. Mas, de novo, esse método ele é bem eficaz, tá? O que vai acontecer com a gente na nossa aula de manhã? Aula de manhã já é possível usar essas ferramentas para marcar o cabelo, tá? Eu vou ver se eu gravo uma aulinha de como que a gente faz a textura do cabelo a partir do Geometry Nodes, que é muito legal. É bem levinho de fazer, bem rápido. O render é quase instantâneo, né? Camila, o horário de vocês é o primeiro amanhã, né? O horário de quem está na aula presencial do São Gabriel. Eu acho que a palestra é no segundo horário. Eu acho que ela não é no primeiro. Mas, independente disso, eu gravo a aula de textura, né? E solto para vocês. A turma da praça deve estar vendo essa aula também gravada, porque eu combinei com eles que essa aula seria gravada para as duas turmas, né? E aí, para as pessoas que perguntaram sobre a forma rápida de texturizar, eu já separei inclusive um arquivo de referência para isso, que eu criei hoje à tarde, né? Eu criei um arquivo aqui que a gente vai... depois eu gravo como que a gente pode usar isso aqui para fazer cabelo, textura de cabelo rapidinho, tá? Mas eu tenho que gravar uma aula à parte, porque no nosso tempo de agora, já são 8h20, nesses 20 minutos eu provavelmente não vou conseguir espremer esse processo, porque eu explico muito detalhe, explico muita informação, eu sempre faço uma aula muito longa. Então, mesmo quando a coisa é rápida de fazer, minha aula é longa. Essa é a realidade do jeito que eu dou aula. Mas, enfim, alguma pergunta, pessoas, sobre isso aqui? Alguma dúvida? Tá. Então, vou comentar aqui para vocês. Se vocês fizerem bons designs de bevel, bons designs de fio de cabelo, vocês têm cabelo para sempre, tá, gente? Tipo, o legal desses recursos que eu mostrei hoje é que se você acertou na configuração dessas coisas, cara, isso vira uma máquina de fazer cabelo para todo personagem, né? Você pode pegar esses cabelos e tratar igual peruca mesmo, colocar numa coleção, dar apêndice da coleção. É muito reciclável, é muito reciclável. Então, vale a pena criar a sua própria biblioteca de cabelo para a vida aí, porque adianta muito serviço você já ter a sua biblioteca de mecha, a sua biblioteca de forma de mecha, né? Ajuda demais. E também é possível modelar o cabelo também. Essas coisas que eu fiz com vetor, é lógico que é possível. Se você acha que você consegue fazer o mesmo design modelando, sem problema, né? É possível usar outras formas de modelagem para fazer o cabelo, ou seja, você pode extrudar plano para fazer haircard, você pode usar Skin Modifier para fazer mecha, né? Então, deixa eu Então dá para fazer, né? Se a pessoa acha que não, mas para mim modelar assim já tá bom demais. Massa, cara, funciona também, né? Ou ainda, deixa eu fazer um negócio que eu já fiz cabelo assim também, deixa eu duplicar isso aqui. Eu já fiz
cabelo usando Skin Modifier com subdivisão de superfície nas pontas. Então, eu já fiz cabelo assim, usando o Ctrl A para definir a espessura da malha. Opa. Né? Então, e usando o Proportional Editing para fazer tipo o volume de mecha, sabe? Então eu já fiz usando né, o Skin Modifier, né? E Proportional Editing, porque Proportional Editing é vida, né? Então funciona também. Então funciona também. Lembrando que o número de subdivisões aqui, né, tipo, vai fazer um cabelo diferente. E no caso de fazer com né, deixa eu separar esse aqui. No caso de fazer também com isso aqui, eu uso a mesma lógica, eu uso a subdivisão de superfície, né? O que eu já fiz dependendo do tipo de cabelo, eu consigo adicionar deixa eu tirar esse cara daqui. Consigo fazer esse controle aqui se eu quiser. Se eu quiser o haircard, eu provavelmente vou fazer o crease nessa extremidade aqui. Então vou pegar essa ponta e essa ponta aqui. E essas pontas elas passam a ser o espaço de haircard. Lembrando que nesse caso aqui que eu estou fazendo assim, eu teria que texturizar isso e abrir o V por minha conta, né? Então eu teria que vir aqui meio que dar o unwrap disso, né? E mapear esse unwrap na textura do cabelo lá, né? Na imagem de cabelo que eu quero, né? Antes de começar a duplicar, né? Então eu teria que fazer o V primeiro, mas é a mesma lógica, né? Pô, acabei de lembrar que eu já fiz um cabelo. Acabei de lembrar que eu fiz usando Subdivision e Solidify. Subdivision e Solidify. E aí, mesma coisa, tipo o Subdivision. Eu conseguia fazer um espaço assim de ponta e eu conseguia fazer também um refilamento disso aqui, puxando isso aqui e fazendo também a escala em Proportional Editing, né? Em Y, para poder ter a base e a ponta diferente aqui, né? Então o interessante dessas estratégias aqui que tipo tem gente que tem mais facilidade em modelar, né? E vai às vezes achar mais fácil fazer as variações de relevo, né? As variações
as variações de ponta, de relevo, a partir de uma modelagem, né? Então aqui, ó, acho que no meio, então também é possível fazer modelando, né? Não tem nada de errado em fazer o cabelo criando as massas e modelando elas. Só lembrar que se você vai fazer haircut usando a sua malha, texturiza primeiro, abre o V e texturiza primeiro antes de sair duplicando a malha, né? Porque funciona do mesmo jeito, beleza? Podemos encerrar, pessoas? Se não tiver mais uma dúvida, a gente vai encerrando. E aí, para o pessoal da praça, eu espero que não só tenha servido como tenha substituído a aula que eu dei ao vivo para vocês, pessoal do São Gabriel aqui, né? Espero que tenha dado certo. Quem estiver vendo isso também, por acaso, no YouTube, eu espero que funcione também. Que você consiga fazer um bom cabelo com esses recursos aqui, tá? Eu sempre gosto de agradecer os alunos que frequentam, né? A aula aqui ao vivo, brigadão. Agradeço os alunos que estão assistindo isso pelo Canvas também, é legal demais. E para quem estiver vendo isso por acaso no YouTube, obrigado também, né? Espero que as aulas tenham dado certo para todo mundo aí.